primeiro disco da Legião Urbana completou 40 anos e nesse vídeo a gente vai saber tudo sobre esse que é um dos melhores discos de estreia do rock nacional. Legião Urbana é o trabalho que apresenta a Legião para um Brasil que estava sedento por novos sons e novas ideias. A gente está falando de um momento muito delicado da história do Brasil, do ponto de vista social e político. O país vivia o último dos 21 anos de uma ditadura cruel que tentava silenciar a arte, a cultura e a juventude. E com seu disco homônimo de estreia, a Legião começou a se tornar a voz de uma geração. Legião Urbana não é só um álbum, é um verdadeiro marco na história da cultura pop brasileira. E para a gente entender a importância e a história de Legião Urbana, o disco, a gente precisa recapitular um pouquinho da história da Legião Urbana, a banda. A pré-história da Legião. O Renato Russo tinha sido vocalista de uma das bandas punks de Brasília, o Aborto Elétrico. Só que depois de uma discussão com o baterista Fê Lemos, ele acabou saindo da banda. E a nova leva de composições nas quais o Renato começa a trabalhar a partir daí remetiam a uma coisa mais acústica, mais Bob Dylan. E é nesse formato de voz e violão, sob o nome de O Trovador Solitário, que o Renato começa a se apresentar em pequenas festas e abrindo pequenos shows locais. E é nessa época que começam a surgir algumas das primeiras composições do Renato que mais tarde apareceriam no disco Que País é Esse? E além de apresentar essas canções ao vivo, o Renato começa a gravar essas músicas em fitas cassete. Eu acho muito legal que o Renato era obcecado em registrar o próprio trabalho de uma forma muito meticulosa, quase um historiador do rock. E a primeira fita demo do Renato foi gravada na casa do Pedro Ribeiro, que era irmão do Bi, baixista dos Paralamas. E é por causa dessa fita, literalmente, que a Legião acaba gravando o seu primeiro disco. Vem comigo que a história já começou. O Amuleto Mágico, a fita demo. Nessa fita tinha, dentre outras músicas, uma versão acústica de Química, que era uma música da qual o Bi e o Herbert gostavam muito, a ponto de terem gravado ela no primeiro disco dos Paralamas. O irmão do Bi, o Pedro Ribeiro, conta um pouquinho sobre essa hoje lendária fita. Na época, gravávamos em fita cassete. Era aquela BASF vermelha e preta. Fiz 2 cópias das músicas do Renato. Uma chegou a ir para Paris quando o Ico embarcou. A outra dei para o Bi. Ele já morava no Rio nessa época, mas de vez em quando voltava para passar temporadas em Brasília. Bi adorava Química e os Paralamas levaram essa música pro disco. Jorge ficou doido quando ouviu a cassete do Renato. Ou seja, quando os Paralamas estavam gravando o seu primeiro disco, a tal fita com as músicas do Trovador Solitário acabou caindo nas mãos do Jorge Davidson. Eu vou falar mais sobre o Jorge Davidson daqui a pouquinho, mas presta atenção nesse nome, porque ele é muito importante para a história do rock nacional de maneira geral e para a história da Legião de forma mais específica. E por falar na história da Legião, vamos dar uma recapitulada na formação da banda. Depois de abrir alguns shows como o Trovador Solitário, o Renato acabou ficando um pouco desanimado e resolveu começar uma banda. E aí ele convocou o Marcelo Bonfá, com quem ele começa a trabalhar em algumas composições. E depois de algumas idas e vindas de guitarristas, que o Marcelo inclusive registra numa história em quadrinho ali no encarte do Que País é Esse?, a formação acaba se consolidando com o Dado Villa-Lobos. E aí, o Renato, o Dado e o Marcelo passam a se reunir com frequência na casa do Renato para compor, conforme conta o Dado. As músicas que fizemos durante aqueles encontros entraram para o repertório do primeiro disco. Petróleo do Futuro, Teorema e A Dança, por exemplo. Será é que veio depois, nas idas e vindas para o Rio de Janeiro. Por enquanto, foi a única feita na hora de gravar. Esse trio forma o núcleo duro da Legião, que está presente desde o primeiro até o último disco. E é essa formação que viaja para o Rio de Janeiro para gravar um compacto a convite do já citado Jorge Davidson. Jorge Davidson, o visionário. O Jorge era o gerente artístico do Departamento Internacional do braço brasileiro da poderosa EMI Odeon. Foi sob a indicação dele que tanto a Blitz quanto os Paralamas gravaram seus primeiros discos, ajudando a dar início ao boom do rock brasileiro dos anos 80. E foi nas mãos dele que caiu aquela fita demo do Renato gravada lá na casa do Pedro Ribeiro. Provavelmente foram o próprio Bi e o Herbert que entregaram essa fita para o Jorge, recomendando seus amigos de Brasília. O Jorge ouve a fita e fica muito interessado em saber mais sobre aquela banda. E aí quando ele se torna o gerente artístico do Departamento Nacional da EMI, ele não pensa 2 vezes e a Legião foi a primeira banda que ele contratou.
Ele conta como foi o primeiro contato com o Renato, que agiu de forma meio blasé. Liguei para Brasília porque ouvi naquela fita um músico razoável, mas um excelente cantor com letras impressionantes. Falei diretamente com o Renato e convidei a banda para vir ao Rio de Janeiro gravar um compacto. Ele não foi humilde e nem se emocionou, mas se mostrou gentil e agradável. Fez uma série de perguntas como se já fosse um artista em negociação e aceitou o convite. A ideia inicial não era gravar um disco inteiro, mas um compacto com 2 músicas. E foi para gravar esse compacto que o trio viajou de Brasília ao Rio de Janeiro. O primeiro produtor cogitado foi o Marcelo Susequinde, que acabou não aceitando. Na época, além de ser guitarrista do Erva Doce, ele já estava produzindo os Paralamas, com quem ele tinha trabalhado nos 2 primeiros discos. Em seguida, eles tentaram com o Rick Ferreira, que era guitarrista do Raul, mas eles acabaram tendo um pequeno desentendimento e o Rick abandonou o projeto. O Rick já era um músico experiente, além de ser um cara sensacional, mas o que aconteceu ali foi um verdadeiro choque de gerações. A Legião considerava ele pouco moderno, tanto que o Renato Russo chegou a reclamar do fato de que ele nem conhecia o U2. Já o Rick considerava aquele som cru, punk da Legião um pouco tosco demais para o gosto dele. Não tinha como dar certo. Mas a experiência mal sucedida fez a moral da tropa cair, e o Marcelo, o Dado e o Renato quase voltaram para Brasília de forma definitiva, deixando para trás o sonho de gravar o primeiro disco. A salvação. Foi aí que entrou a participação crucial do Maírton Bahia, que viria a produzir alguns dos mais importantes discos da Legião. Mas nesse primeiro momento, a importância dele se reduziu a dar alguns conselhos para aqueles jovens rapazes. Os caras viraram a noite conversando, com o Maírton explicando para a banda como era a indústria musical e como eles deviam se portar frente a alguns percalços. Eles chegaram a voltar para Brasília, mas só para descansar por uns dias e para tomar um novo fôlego antes dos trabalhos começarem para valer. E foi nesse ínterim que eles arregimentaram o baixista Renato Rocha. Renato, o russo, tinha recentemente cortado os pulsos e ido parar num hospital. Existem várias versões para essa história, mas o próprio Renato minimizava um pouco, dizendo que tinha sido só um estratagema para ele poder ficar mais livre para cantar e se movimentar pelo palco. Quando o Renato, o Rocha, chega, a maior parte das músicas já está com os arranjos definidos, então a participação dele nesse sentido é meio limitada. Uma exceção é a Dança, que é uma música para a qual ele criou o arranjo. Bem legal, diga-se de passagem. 2 meses depois de voltarem para Brasília, a Legião Urbana retornava ao Rio, dessa vez não como um trio, mas como um quarteto, e para gravar não um compacto, mas um disco inteiro. O produtor. Além da ótima notícia de que agora eles poderiam produzir um disco inteiro, a Legião também ficou super feliz com a definição do produtor, o José Emílio Rondô, que já tinha trabalhado com Camisa de Vênus. O José Emílio era um jornalista musical que na época era casado com a Ana Maria Baiana, também jornalista musical, e que era muito admirada pelo Renato Russo. E a entrada dele se deu quase por acaso, conforme o próprio Rondô conta pra gente. Quando eu soube do namoro da banda com a EMI Odeon, bati na porta da gravadora na maior cara de pau e disse: se vocês contratarem a Legião, quero produzir o disco. Apesar do José Emílio ser um pouco mais velho que os caras da Legião, as relações foram quase sempre muito boas e, além disso, as influências musicais de ambos os lados eram muito parecidas. Os poucos momentos um pouco mais conturbados foram algumas discussões com Marcelo Bonfá. Eu era mais velho e estava na defensiva, querendo fazer valer minha autoridade de produtor. Fiz muita besteira por causa disso, e acabei brigando muito com o Bonfá, mas depois nos desculpamos um com o outro. No ápice da tensão, o José Emílio ameaçou abandonar a produção e chegou a entrar no carro dele, dando a partida no carro para ir embora. Só que a essa altura, a banda já estava morrendo de medo de que o disco não rolasse por causa das suas exigências e desses pequenos desentendimentos com os produtores. O Renato e o Marcelo correram atrás do carro do cara debaixo de chuva para implorar para ele não ir embora. E funcionou. A partir daí, as coisas engrenaram. A gravação do disco. As gravações ocorreram no Estúdio 2 da EMI Odeon, que era um pouco menor que o Estúdio 1, porém mais aconchegante. Essa sala era apelidada internamente de Abbey Road, o clássico estúdio onde os Beatles gravaram.
Apesar do Renato ter reagido daquela forma meio blasé dele quando o George Davidson ligou, aquilo era sem dúvida a realização de um sonho para os membros da Legião. Imagina a alegria dos caras de gravarem num estúdio profissional, no Rio de Janeiro, e ainda por cima com um apelido que remetia aos Beatles. Alguns cuidados técnicos ajudaram a captar a magia daquele momento embrionário da Legião, e muitas pessoas participaram para que aquele resultado fosse atingido. Além do produtor José Emílio Rondô, merecem destaque nesse sentido as figuras de Amaro Moço e Maírton Bahia. A voz do Renato Russo foi captada com 2 microfones simultâneos, ambos da marca Neumann, modelo U47. Um posicionado bem à frente da boca dele e outro posicionado mais acima para capturar a reverberação natural do ambiente. Para registrar a bateria do Bonfá, foram utilizados microfones PZM-70 que precisaram ser alugados. Aí eles foram espalhados estrategicamente pelos vidros e paredes do estúdio para ajudar na captação do som ambiente. O engenheiro de som Amaro Moço relembra um pouco desse processo de gravação. Comecei a brincar com as possibilidades, sabendo que eles não queriam uma música nem muito crua, nem muito plástica. Se o agudo fosse muito forte, o microfone de cima minimizava, por exemplo. O Amaro também relembra um pouco das dificuldades que ele enfrentou com o Bonfá. O homem gostava de sujar bem o som, o que virou uma das marcas registradas da Legião Urbana nesse período. Eu dava ideia de fazer as viradas limpinhas e de gravar as peças separadamente, mas ele abriu o chimbal mesmo, mostrando que sabia o que estava fazendo. A gente tinha que falar para segurar a onda, mas isso é normal, ainda mais quando se trata do primeiro disco. Eram meninos dentro de um estúdio, com capacidade musical, mas aprendendo. Esses depoimentos foram tirados de um dos livros pesquisados para esse vídeo, mas eu consegui contato direto com o próprio Amaro e ele gentilmente cedeu alguns depoimentos exclusivos para eu trazer aqui para você, sobre o papel dele na gravação do primeiro disco da Legião e sobre a importância do técnico de som. O meu trabalho é fazer eles tocarem a música várias vezes e eu entrar na música e descobrir o que ela pede de timbre, de sonoridade e tudo. Na época eu lembro que tinha muita coisa de som limpinho, tinha um aparelho chamado Kipex também, ninguém tem mais essa referência de tirar o som dos vazamentos da bateria, ou seja, o bumbo não pode vazar a caixa não pode vazar bumbo, o tambor não pode vazar nem bumbo nem caixa. Então eles iam cortando e iam tirando todos os harmônicos da bateria. Então ficava aquela música sequinha. O Paralama usou muito isso. E eu disse assim, eu não vou por esse caminho, porque a música da Legião que eu ouvi até agora, mesmo sendo aquela coisa mal gravada de fita cassete e tudo, eu percebia que tinha uma coisa de harmônico ali, de guitarra, de baixo, de tudo, de batera. Esse primeiro disco foi assim, eu decidi a sonoridade, a forma que ia ser feito. O Zé Emílio gostou, o Renato gostou, o Dado gostou. Pena que as pessoas, sabe, colocam em segundo plano como se fosse uma coisa banal. O cara tá lá dançando, apertando o botão, mas não é isso não. É um trabalho muito difícil, cara. Se você quiser conferir essa entrevista na íntegra, escreve "Eu quero" nos comentários. Se chegar a 100 pedidos, eu posto. Já o Maírton Bahia participou de maneira um pouco mais inusitada, cortando literalmente a versão final de Perdidos no Espaço. Às vezes, durante uma gravação, vários takes de uma mesma música são gravados. E às vezes, os produtores ou os próprios músicos querem pegar um pedaço de cada um desses vários takes para unir. Só que numa era pré-digital, era muito difícil de fazer isso de uma forma artesanal. Hoje em dia, com programas e softwares especializados, esse processo é relativamente simples, mas na época era um processo manual e trabalhoso. Esse trabalho consistia em cortar as fitas manualmente com uma lâmina de barbear e depois unir esses vários pedaços na ordem desejada com um durex especial. Mais um exemplo da atenção aos detalhes que os vários envolvidos tiveram na feitura desse disco. Outras canções também deram um pouco mais de trabalho, como foi o caso de Será, que demandou a ajuda de um outro técnico para mixar, e Geração Coca-Cola, cujo arranjo ainda não estava definido. Os executivos da gravadora, sempre meio sem noção, queriam que ela fosse gravada num arranjo meio folk. O José Emílio tentava ficar encontrando um meio termo, mas a Legião não abriu mão dos seus princípios artísticos e exigiu gravar essa música com a energia punk que ela desejava e que a gente conhece. O Dado comenta um pouco sobre essa história. Não se podia usar distorção na guitarra porque as rádios não tocariam, mas era o que sabíamos fazer.
Muita gente ajudou a deixar a música mais apropriada. A coisa foi tomando rumo e ficou menos crua, mas totalmente fiel ao que a gente queria. Ficha técnica. Direção artística, Jorge Davidson. Direção de produção, Maírton Bahia. Produção executiva, José Emílio Rondô. Técnicos de som, Amaro Moço e Toninho. Técnicos de mixagem, Amaro Moço e Renato Luiz, apenas em Será. Auxiliares de estúdio, Rob e Geraldo. Capa, Ricardo Leite. Arte do encarte, Renato Russo. Desenhos, Marcelo Bonfá. Fotos, Maurício Valadares. A gravação foi feita entre julho e novembro de 84 e o lançamento foi realizado em 2 de janeiro de 85. Faixa a faixa. Será. Pura energia punk rock condensada em 2 minutos e meio, Será tem um apelo pop que atravessa gerações. Até hoje, a galera curte muito quando a minha banda toca essa música, seja nos barzinhos da noite de São Paulo ou em shows maiores e eventos corporativos. A gente percebe que a galera de todas as idades sabe cantar a letra junto. Um absurdo. E ela já foi regravada por diversos artistas, como Simone e Raça Negra. A Dança. Uma das melhores letras do Renato, com críticas contundentes ao individualismo e ao machismo de parte da juventude, principalmente da porção masculina. O arranjo elaborado pelo Renato Rocha ficou muito bacana, com uma guitarrinha funk bem marota e um baixo super dançante que remete às discotecas da época. Petróleo do Futuro. Eu acho inacreditável que essa música seja relativamente desconhecida, tendo se tornado praticamente um lado B da Legião, porque ela é muito melhor do que várias músicas que fizeram mais sucesso. Ela tem uma letra instigante, uma melodia contagiante, um instrumental entusiasmado e uma interpretação incrível da voz do Renato. O que eu tenho a ver com isso? Ainda é cedo. Um clássico que ajudou a moldar a atmosfera musical dos anos 80. Tem uma versão muito boa dessa música, interpretada pela Marina, mas a versão original da Legião foi a que caiu no gosto popular. É um dos maiores hits da Legião, um clássico. Eu pessoalmente gosto muito da introdução que o Dado Villa-Lobos faz tocando os harmônicos da guitarra, que dá uma textura incrível e meio etérea, bem a cara dos anos 80. Perdidos no Espaço. Uma das maiores viagens do disco em termos líricos e sonoros, mas uma música muito interessante. Eu acho muito bacana que ela tem uma referência ao jogo Space Invaders, que hoje é uma referência vintage, mas que na época que o Renato Russo escreveu, era uma referência muito moderna. Eu adoro essa letra inteira, mas a minha parte preferida é: vivendo num planeta perdido como nós, será que ainda estamos a salvo? Geração Coca-Cola. Geração Coca-Cola é o hino de uma geração, com uma letra que critica a sociedade de consumo e a ingestão inconsequente da cultura norte-americana. É um grande hit da Legião e do rock brasileiro como um todo. A frase "e aí então vocês vão ver suas crianças derrubando reis" é de arrepiar. O reggae. Mais uma letra ácida e precisa do Renato, embalada por uma sonoridade que é resumida no seu título. Bader Meinhof Blues. Essa música só não virou um lado B de verdade porque ela aparece numa versão muito interessante na coletânea Música para Acampamentos. Uma baita música. Soldados. É uma das primeiras letras do Renato a abordar de forma mais ou menos sutil a questão da homossexualidade. É uma das músicas preferidas do Dado Villa-Lobos de toda a obra da Legião e realmente é uma música muito bem produzida. A parte musical dá o suporte perfeito para uma letra que é um pouco triste e introspectiva, mas também muito potente e muito madura, principalmente levando em consideração que ela foi escrita pelo Renato quando ele era ainda um garoto. Teorema. Outra música que não é tão conhecida, mas que, ao meu ver, está entre as melhores da Legião. Ela tem uma melodia pop irresistível, uma letra esperta e uma energia que não é só distorção. Ela foi regravada pelo Ira numa versão muito bacana no finalzinho dos anos 90, o que ajudou essa música a não cair no completo esquecimento do público mais amplo. Aliás, o primeiro disco do Ira também completa 40 anos em 2025 e eu produzi uma matéria especial sobre ele com entrevistas exclusivas que o Edgar Escandurra e o Nazi concederam a mim.
Eu vou deixar o link para essa matéria no card aqui em cima e também na descrição desse vídeo. Por enquanto, uma balada introspectiva e com uma beleza melancólica que fecha o disco de uma maneira singela, com um senso de conclusão muito forte. As versões acústicas gravadas posteriormente pela própria Legião no acústico da MTV e pela Cássia Eller ficaram mais populares do que a versão original, que, no entanto, continua valendo a pena ser conferida, principalmente no contexto da audição completa do disco. Recepção e legado. À época do seu lançamento, Legião Urbana fez um sucesso moderado entre os críticos, mas foi conquistando o público de uma maneira arrebatadora, ajudando a definir o som dos anos 80. Segundo dados atuais e oficiais, Legião Urbana já vendeu mais de 550 mil cópias desde o seu lançamento. Mas eu considero esse número extremamente subestimado, tanto por conta da pirataria física que existia na época e que acabava derrubando as vendas dos discos oficiais, quanto pelo fato de que hoje em dia praticamente ninguém mais compra discos físicos, mas esses álbuns continuam a ser executados via streaming. O álbum homônimo da Legião ficou na 40ª posição na lista dos 100 maiores discos da música brasileira, elaborada pela revista Rolling Stone no Brasil. Em 1987, o Renato Russo declarou o seguinte sobre esse disco. Muitos disseram que o nosso primeiro disco é pessimista, político, pesado e negativo. Eu não acho, porque são apenas comentários de coisas da vida. Será? É uma música esperançosa. Geração Coca-Cola aponta o dedo porque é irônica. E, por enquanto, fala de saudade, da coisa do amor. O reggae tem uma letra violenta sobre o sistema educacional e a hipocrisia em geral. Embora as letras não ofereçam soluções e happy ends, não acho que sejam pessimistas. É um reflexo do que a gente vive. E aí, em 1989, em uma entrevista ao jornal O Dia, o Renato Russo fala o seguinte sobre a importância de Legião Urbana. O nosso primeiro LP definiu bem um estilo de trabalho dentro da linha rebelde dos punks, porque naquela época o que mais queríamos era dizer o que alguns não podiam ouvir e que outros não podiam dizer. Legião Urbana, junto com Mudança de Comportamento do Ira, é um dos melhores trabalhos de estreia de toda essa geração do rock nacional dos anos 80. Sem sombra de dúvida, muitos degraus acima dos trabalhos de estreia do Barão e dos Titãs, que sempre reclamaram da sonoridade dos seus primeiros discos, e até mesmo dos Paralamas. Em termos de qualidade, maturidade e permanência das letras, é o primeiro disparado. Esse disco não tem uma única música ruim, e quem não gosta de alguma delas está ouvindo errado. Dizem inclusive que toda vez que alguém pula uma das suas faixas, uma fada do rock morre. 40 anos depois, Legião Urbana permanece irretocável, atual e relevante. Suas músicas continuam sendo ouvidas por velhos e novos ouvintes. Uma obra-prima do rock brasileiro. A maior parte das informações desse vídeo foram tiradas do livro Discobiografia Legionária, da Cris Fuscaldo. Outro livro essencial para a pesquisa que eu realizei para esse vídeo foi o que o José Emílio Rondô lançou em 2025, chamado Será? Crises, Genialidade e um Som Poderoso. Os bastidores da gravação do primeiro disco da Legião Urbana, contados por seu produtor, que tem o prefácio escrito pelo João Baroni dos Paralamas. Além dos cards que apareceram aqui na tela, eu vou deixar também os links na descrição para quem tiver interesse em adquirir algum deles. Comprando através de qualquer um desses links, você me ajuda a manter esse canal vivo e a continuar produzindo matérias como essa. E se você, assim como eu, ama Legião, tem vários outros conteúdos sobre essa banda maravilhosa aqui no canal. Eu vou deixar um card com essa playlist aqui em cima. E se você quiser saber sobre outro disco que também completou 40 anos em 2025, o disco de estreia do Ira, é só clicar aqui do lado.